Fala, rapaziada, Dani Boy aqui na área. Hoje eu vou estar falando para vocês aí um pouco da importância de você falar inglês e o quanto que isso vai abrir as oportunidades e as portas para você, beleza? Eu prometi, cara, para mim mesmo que eu não vou estar fazendo conteúdo só para mim, né? O objetivo desse canal não é esse, mostrar ali tipo treino, tal, essas paradas assim. Pode ser que aconteça bastante, mas o intuito vai ser produzir conteúdo para você, né? Para você que está buscando, né, mudar para os Estados Unidos, mais oportunidades através do jiu-jitsu, enfim, conteúdo como se fosse para mim de 10 anos atrás, entendeu? Aquele Daniel lá que eu expliquei no vídeo anterior, de 2016, que viajou para o Pankids, etc. Vou estar falando aí, cara, a importância de falar inglês. Primeiramente, o inglês ele vai te abrir muitas portas, se comunicar com outros povos em outra língua, é muito importante. Eu vejo muita gente que, não necessariamente campeão no jiu-jitsu, campeão mundial, etc., mas que trabalha com o jiu-jitsu e que se beneficia da língua inglesa. Nos Estados Unidos, em Abu Dhabi, na Europa, seja qual for a área, atleta, mídia ou professor, o inglês é primordial, beleza? Essa semana eu tava viajando com o brother, né? A gente pegou uma trip lá pra Santa Cruz, aqui na Califórnia. Eu fui, né? 6 horas de viagem, a gente foi trocando uma ideia. Fui sabendo um pouco da história do cara, meu irmão. O cara veio do mesmo lugar que eu, do Rio de Janeiro. O nome dele é Matheus. E tá visitando aqui a IOJ, tá dando os treinos, faixa preta. O cara vive do jiu-jitsu na Tailândia, fala inglês, vive bem, cara, me explicou ali como é que funciona a vida dele, e aquilo ali, meu irmão, me deu até a ideia para poder fazer esse vídeo aqui, né, o segundo vídeo do canal e o tema. Meu irmão, às vezes a galera pensa assim, pô, cara, eu não tenho pretensões de morar nos Estados Unidos não gosto dos Estados Unidos não, pra que eu vou querer falar inglês? Irmão, tu quer aprender a falar tailandês, tu quer ir pra Tailândia lá, fazer uma entrevista de emprego, dar uma aula, tu vai aprender a falar tailandês? Tu vai lá pra Abu Dhabi, meu irmão, tu vai aprender a falar árabe? De repente, se você estiver disposto, mas eu não aconselho, não é a língua universal. O inglês ele vai facilitar a tua vida, seja para onde você quiser ir no mundo. Eu sou um cara que eu já viajei para países como Coreia do Sul, África do Sul, Angola, Espanha, Portugal. Deixa eu ver se tem outro. Países tanto da Europa como da Ásia, como na África eu já estive. E desde muito novo eu tive a noção de que o inglês ele é importante, seja para onde você for. É a maneira como tu vai se comunicar, de repente, com um coreano na Coreia, de repente com um tailandês na Tailândia. Existem idiomas que são mais difíceis e o inglês é a língua universal. Por quê? Não faço ideia, mas é. Então, aprenda a falar inglês. Valeu? Como você pode aprender a falar inglês? Cara, na minha história, particularmente, eu sou filho de funcionária pública, né? Minha mãe era guarda municipal lá no Rio de Janeiro. E as Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016, o governo ele ia sediar bolsas para filho de funcionário público e, se eu não me engano, marido também. Tinham direito. E eu tive essa oportunidade aí. Minha mãe aproveitou, me colocou num curso 100% custeado pelo governo. Eu tive essa oportunidade, agarrei com unhas e dentes e consegui estudar numa boa escola, num bom curso. E o que foi importante para mim? Foi importante ali para eu entender mais ou menos ali como que era a gramática, os verbos, a mudança dos verbos ali, né? De passado, presente e futuro. Isso foi muito importante. E também a maneira como você fala português, você não pode falar no inglês. Se você parar para traduzir palavra por palavra na tua mente e reproduzir na tua fala, vai soar muito estranho, né? Você tem que começar a pensar em inglês. Então esse foi o principal aspecto que melhorou no curso. Se eu não tivesse feito o curso, eu poderia ter aprendido inglês? Com certeza, muito tranquilamente. Tudo depende do teu interesse
e do quanto que você está disposto a te separar tempo para a parada. Eu acredito que um cara que ele vai para o curso, mas ele chega em casa e ele não estuda, ele não vai aprender nada. Ele vai lá, cumprir tabela, entendeu? E ele não vai aprender nada. A parte mais importante para você poder falar inglês é o teu interesse, brother. É o teu interesse. Uma tática muito importante que eu usava de estudo também era ver filme. Eu via filme em inglês, eu botava a tradução lá em português para eu entender o que o cara estava falando. Depois eu assistia aquele mesmo filme repetido sem a tradução. E depois eu assisti uma terceira vez com a legenda em inglês, para eu ler aquilo ali que o cara tá falando. E isso foi um processo que me ajudou muito. Isso aí a galera costuma, pô, eu vou estudar, não gosto de estudar não, mano. Pô, papel, caneta e tal. Cara, não é a única maneira de você estudar esse tradicional papel, caneta e tal, e pá. Um método que eu utilizei, muito eficaz, é o método através do filme. Você vai estar fazendo alguma coisa que você gosta, você vai estar praticando, né, a tua leitura, a tua audição e a tua visão, né? Você vai olhar para a boca do cara, você vai ler a legenda e você vai escutar. Muito importante para falar inglês. Isso me ajudou muito quando eu tive que viajar para os Estados Unidos, quando eu tive meus primeiros contatos com um gringo. Às vezes, eu lembro que eu olhava, não olhava nos olhos das pessoas quando eu me comunicava, mas eu olhava muito na boca, para eu entender, porque tem palavras que são parecidas, né, uma com as outras. Então eu prestava muita atenção nesse início para eu poder pegar. As paradas que me ajudaram, né, no cotidiano, que essa aí é uma outra parte, né, quando eu tive primeiro contatos na academia com o pessoal de outras regiões, era, às vezes, faltava assim a palavra na minha mente daquele assunto que eu ia ter que falar e eu obrigatoriamente tinha que mudar de assunto porque eu não ia conseguir lembrar a parada, então eu tinha que mudar de assunto para outra parada e falar de algo que eu sabia. E querendo ou não, se você for parar para pensar, isso é um estudo também, né? Na prática ali, meu irmão, é tipo o campeonato, né? E os filmes é o treino. O filme tu pode pausar, voltar com a pessoa ali no live ali, você não tem como pausar a pessoa, voltar e etc, para tu pesquisar ali. Então, tipo assim, eu lembro que quando acontecia essas situações, brincadeira à parte, eu voltava para casa, meu irmão, pesquisava a palavra que eu tinha esquecido que eu queria falar e guardava aquela situação desconfortável, porque é uma situação desconfortável na minha mente, e na próxima chance que eu tivesse para falar com aquela pessoa ou com outra pessoa de língua inglesa, eu tentava engajar a conversa para aquele assunto da parada que eu tinha errado, que eu não lembrei da palavra, e eu falava aquela palavra. E aí eu tentava ver se a pessoa pegou, entendeu, e eu ficava muito orgulhoso de mim mesmo quando eu via que eu conseguia pronunciar a palavra, falar daquele assunto, sendo que eu não tinha falado antes. É a mesma coisa que, pô, sei lá, tu perdeu o campeonato pra um cara e tu vai lá no outro campeonato e tu consegue ganhar daquele cara que você perdeu. No caso, o cara é a palavra, né? A palavra que eu não consegui pronunciar e eu criei a situação de novo. É o mesmo sentimento, assim, se eu for fazer uma analogia com o jiu-jitsu, beleza? Eu posso ficar citando aqui inúmeras e inúmeras informações para você para explicar o óbvio, né? O quanto que é importante você falar inglês, você se forçar a aprender a falar inglês. Isso vai te abrir muitas oportunidades, me abriu muitas oportunidades com aquilo que eu trabalho, que é o jiu-jitsu. É muito maneiro quando você vai num evento de luta casada, e você consegue dar uma entrevista em inglês, né? Eu lembro que no início, assim, na minha primeira luta casada, quando eu fui fazer uma coletiva de imprensa ali, o microfone na minha boca, eu já estava nervoso por ser a primeira vez numa coletiva de imprensa. Eu me mudei para os Estados Unidos muito cedo, então eu não tive a oportunidade de a minha primeira luta casada ser no meu idioma. Então, isso aí adicionou um nível de estresse e nervosismo a mais por eu estar tendo que falar a minha segunda língua na minha primeira coletiva de imprensa de um evento grande, ao vivo. Quando, meu irmão, se tu cometer um erro ali, todo mundo tá vendo, não tem edição e tal. Então, acho que seria até maneiro um dia eu trazer aí esse vídeo aí, eu reagindo, como é que foi, explicando aí pra vocês essa experiência, né? Foi no Who's Number One, contra um atleta americano, né? Que é nativo da língua. E
Eu lembro que eu tava tão focado, meu irmão, tão focado em não errar, em não falar besteira, que eu não tava nem conseguindo prestar atenção no que o meu oponente estava falando ou o que ele estava falando. Depois eu fui ver ali no pós, né, me avisaram lá que ele tava fazendo meio que um trash talk, né, falando besteira de mim, e na hora, meu irmão, eu acho que talvez isso aí foi até bom, que eu nem consegui prestar atenção, nem me liguei, meu irmão, que o cara tava tentando me provocar, porque eu tava muito focado na gramática do inglês na minha mente e na pergunta que o repórter poderia me fazer para eu poder falar certo, entendeu? Então, eu lembro que depois do evento, o dono do evento, ele veio falar comigo, ele me parabenizou, caraca, seu inglês é muito bom, pô, você se comunica bem e tal. E eu particularmente estava até nervoso quanto isso, porque eu achei que não foi tão bom. Eu tenho que trazer esse vídeo aí no canal, né? Acho que vai ser bacana. E é isso, cara. Falar inglês é muito, muito importante. Você quer ver um filme? O filme vai sair primeiro em qual língua? Português ou inglês? Inglês. Se for um filme americano, óbvio, né? Mas a maioria dos filmes maneiros, assim, mundial, assim, lançamento, assim, que todo mundo fica animado para ver, são americanos, né? Documentário, livro. O livro, ele sai primeiro em inglês. Então, toda a informação no mundo, meu irmão, é primeiro em inglês. É a língua mundial, é a língua universal. Você vai em todo lugar do mundo, você vai se comunicar com gente de outros povos por falar inglês. Então, a mensagem do vídeo de hoje é: estuda inglês. Tudo depende do foco e do tempo que tu separa para a parada. Se separar um tempinho ali, 1 hora do teu dia, não é muito para você ler um pouco em inglês, você ver um filme ali, fazer a tática que eu te ensinei, fazer umas anotações, ver vídeo de jiu-jitsu, cara, tem vários aí campeões. Eu lembro que na época, né, eu, coincidência ou não, eu assistia muito os Irmãos Mendes, via, pô, os caras novão ali, meu irmão. Os caras novão ali, meu irmão, pô, dando aula ali em inglês e falando, e pô, wrist, kick the leg. Eu lembro que eu saía do meu curso, meu irmão, e eu ficava fazendo técnica de visualização no ônibus ali, olhando os vídeos dos caras e tentando, e me imaginando eu no lugar dos caras, falando inglês ali, explicando jiu-jitsu, e mal sabia eu que eu futuramente já tá realmente vivendo também a parada, né? Estando também explicando técnica de jiu-jitsu pro público ali, fazendo super lutas, dando entrevistas. Mas é aquilo, eu acredito muito em Deus, eu acredito que tudo tem um plano, eu acredito que aquilo que você planta, mesmo sem você saber quando, você vai colher. Então eu tinha muito aquilo enraizado ali, cara, no meu peito, sabe? Eu tinha muito dentro de mim o sonho que eu gostaria de perseguir, a maneira como eu gostaria de viver, em quem eu me inspirava e como que eu gostaria de ser. E como também eu tinha esse sonho, né, vivo dentro de mim, eu acredito que o estudo ele só se torna chato quando é algo que você não tem interesse. Mas quando você tem interesse, quando você sabe que aquilo ali vai ser importante para ti, você tem a motivação e a vontade de colocar tempo e esforço naquilo, entendeu? Talvez se fosse para estudar uma matemática, para ser um engenheiro, eu ia falar, brother, não quero ser essa parada não, pai. Não quero estudar essa matemática, pô, número, bagulho chatão. Mas, pô, uma parada que me motivava, caraca, meu irmão, vou pegar um contrato amanhã ou depois, pô, não vou saber ler o contrato, meu irmão, pô, o vagabundo vai me passar para trás aí e tal. Então era, meu irmão, uma motivação, por mais idiota que isso pareça para você que tá assistindo, meu irmão, não é, tá ligado? É muito importante e eu não quis deixar para aprender quando eu estivesse morando aqui, né? Quando eu estivesse nesse estágio da minha vida. Eu achava maneiro, eu achava mais ainda, eu achava um mérito maior ainda eu morar no Brasil e, pô, poder me antecipar aí, poder falar. Sabia que independente de onde que o destino, né, Deus me levasse, destino que eu digo, o destino da minha vida, que Deus fosse traçar para mim, eu me antecipando as coisas com uma habilidade, porque é uma habilidade você se comunicar em uma segunda língua, as coisas seriam mais fáceis para mim, entendeu?
Então, para tu que tá me assistindo aí, você pensa, né, em trabalhar com jiu-jitsu, de novo, cara, não necessariamente tu vai ser um campeão mundial, tu vai querer ser um cara que faz super luta, um cara que vai ter um patrocínio americano, que tal e pá, mas se você pratica jiu-jitsu, se você tem vontade de viver do esporte, seja sendo professor, seja na área da mídia, seja em qualquer outra área, o inglês ele vai ser primordial na tua vida, meu irmão. O inglês ele vai ser primordial na tua vida. Então, a hora é agora. Bota a cara. Se você... Tem vários cursos aí no Brasil que eles, apoiam bastante o esporte. Seria muito maneiro você propor uma parceria, estampar no teu kimono, nas tuas mídias sociais, né? Ou de repente um amigo teu que fala melhor, tentar fazer uma troca, meu irmão. Você dá uma aula para ele de jiu-jitsu, o cara te ajuda ali no inglês, entendeu? Existem formas. A principal é a vontade seguida da ação. Tenho certeza que você vai se beneficiar muito se tu seguir tudo isso aí que eu tô falando aqui no vídeo. E é isso, rapaziada. Tamo junto e até o próximo vídeo. Não esquece de deixar teu like aí, comentar o que tu achou, compartilha com teus amigos e ativa o sininho das notificações aí para você estar recebendo sempre quando eu postar conteúdo novo, beleza? Ossa!